Quero saudar mais uma vez a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que hoje é sexta-feira e vem um final de semana aí, né? Para que os irmãos meditem sobre mais uma palavra, que não deixa de ser também uma sequência da que eu falei ontem, né? Até mesmo porque ontem eu mencionei que na quarta-feira agora, quando eu estava no círculo de oração, Deus me direcionou a uma palavra. E eu quero falar uns versos aqui para vocês, que às vezes as pessoas confundem um pouco. É por isso que eu quero falar um pouco dessa aqui agora, e também depois eu vou falar um pouco sobre essa outra. E essa primeira palavra que eu quero falar para vocês se encontra em Colossenses capítulo 2. E olha só que interessante que em Colossenses capítulo 2 tem um título que diz a luta para pregar o Evangelho. A luta para pregar o Evangelho. Porque não é muito fácil como as pessoas imaginam, não, né? É bastante difícil. Porque o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, ele não é muito bem aceito pelas pessoas. E o Evangelho de Cristo, ele traz uma palavra de cura, de libertação, mas na maioria das vezes essa palavra para curar, para libertar, ela primeiro exorta, ela primeiro corrige, ela primeiro repreende. Só que daí as pessoas não gostam de ouvir, né? Então já o próprio apóstolo Paulo falou sobre isso. A luta que é pregar o Evangelho. E eu quero dizer para vocês que muitas pessoas, por interpretar errado esse Evangelho, que entra aí, até mesmo dentro das denominações religiosas, muito liberalismo, legalismo. E às vezes, a maioria das pessoas, elas revertem as situações, né? Às vezes elas dizem que aqueles que estão vivendo realmente o Evangelho, que estão dentro de um legalismo. Mas não. E eu vou provar para vocês o porquê que eu estou dizendo isso. Aqui eu quero começar, na verdade, não nos primeiros versos, mas eu vou começar já a partir do 6, que diz assim, olha só. Cristãos livres do legalismo. Prestem bem atenção. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Assim como recebestes a Jesus Cristo, o Senhor, também andai nele. Lembrando que, Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. O que isso significa? Que era a própria palavra de Deus manifesta entre nós. Então, assim como recebestes a Jesus Cristo, também andai nele, andai na palavra. Assim como vocês receberam a palavra, andem na palavra. Tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias. Porque infelizmente, gente, tem pessoas que às vezes pegam versos isolados da Bíblia, pessoas que têm preguiça de estudar a Bíblia e aí compreendem às vezes esses versos soltos que leem, compreendem a seu bel prazer. Por isso que a gente costuma dizer que textos tirados fora de contexto abrem brechas para heresias. Aí por isso que tem entrado até dentro das denominações religiosas essas vãs filosofias, que aí as pessoas acham que
tudo pode. Ontem mesmo eu usei um verso da Bíblia, que é o que geralmente as pessoas nos falam. Ah, mas diz que essas coisas vai perecer pelo uso, então vamos mais é usar. Gente, não é isso que a palavra quer dizer, vamos mais é usar. Não compreenda errado, por isso que depois eu quero entrar nessa parte também. Mas olha só, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam, abrem bem os ouvidos de vocês para vocês ouvirem isso. Vou ler mais uma vez. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas. Nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo. Porque muitas das vezes as pessoas entram nas igrejas, nas denominações religiosas e dizem que aqueles que realmente, né, vivem piedosamente em Cristo, eles chamam essas pessoas de religiosos, que estão na religiosidade. Isso que eles falam se chama vãs filosofias, porque eles se apegaram a trechos, versos soltos e usaram isso como uma totalidade para fazer aquilo que bem entende. Então é esse o cuidado que nós temos que ter, porque se vocês perguntarem, gente, para a maioria das pessoas, né, do mundo afora, não estou falando agora só de dentro das denominações religiosas, não, eu estou falando num geral. Se você chegar para as pessoas e perguntarem, né, se elas têm religiões, elas vão dizer que sim, né? Mas olha só, essas vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo. Chama falsa religiosidade. Por quê? Porque muitas vezes elas só professam da boca para fora que tem uma religião, mas não seguem os mandamentos de Cristo. E vale lembrar mais uma vez que os mandamentos de Cristo tem várias outras coisas ali dentro que precisam ser levadas em consideração. Não é só dizer como aquele jovem rico, mas eu obedeço os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, eu não roubo. Aquele jovem rico disse isso para Jesus, que obedecia tudo isso. Mas na verdade não é só isso. Por trás disso também tem nas entrelinhas, vamos dizer assim, que não tá tão nas entrelinhas, basta nós estudarmos a Bíblia que nós vamos ver que tem doutrinas, decretos, ordenanças que precisam ser respeitadas. Não é só os 10 mandamentos, ok? Então, geralmente essa religiosidade do mundo se pauta apenas, né, em ritos, em coisas que às vezes eles pagam alto preço, até mesmo para fazer, para praticar, e se esquecem de ter o amor realmente dentro dos seus corações, capaz de abrir mão de coisas para si em prol de outros. E escutem, olha só, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade do mundo, e não em Cristo, quer dizer, e não na palavra. Pois somente em Cristo, somente na palavra, habita corporealmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo, na palavra, estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é despojar da carne pecaminosa. Eu vou repetir. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é despojar da carne pecaminosa. Despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados
sepultados com ele no batismo. E será que é isso que nós temos visto em muitos por aí? Será que realmente foram sepultados com Cristo no batismo? Ou só foi um banho que tomaram? Porque eu vejo pessoas que abaixam as águas de um jeito e levantam do mesmo jeito. E ficam do mesmo jeito, ou o que é pior, ainda piores. Pessoas que não discernem o corpo e o sangue de Cristo, né? Então eu vou repetir. Isto aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis. Mas olha só, gente, eu vou parar um pouquinho aqui para dizer para vocês que, por isso que eu estou lendo esses versos, porque tem gente que usa justamente essas coisas para dizer que agora pode comer o que quiser e beber o que quiser. Pegam versos isolados, até aquela palavra que Jesus disse que não é o que o homem, coloca para dentro, não é o que o homem come, não é o que o homem bebe que torna ele impuro, mas o que sai de dentro para fora que torna o homem impuro. Eles pegam esses versos para dizer, justificar hoje por que eles fazem e acontecem, Só que eles estão tirando esses textos fora de contexto. Porque isso aqui, gente, portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. A realidade encontra-se em Cristo. E quando nós compreendemos Cristo, quando nós compreendemos essa palavra, a gente sabe que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas se não edifica a nós e aos nossos irmãos, por que eu vou fazer? Então eu não posso usar esses versos para dizer que agora eu posso comer livremente e beber livremente, fazer e acontecer. Não é isso que a palavra quer dizer. Aqui, essa questão, o apóstolo Paulo estava entrando, numa problemática que as igrejas estavam enfrentando, que não é, diferente de agora. Que naquela época, gente, eu vou concluir aqui. Vou concluir para depois dar a minha narrativa em relação a isso. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou cultos a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Tem um subtítulo que diz: só Cristo nos livra do pecado. Considerando que morrestes em Cristo. Aqui, gente, está dizendo assim, considerando que morrestes em Cristo. Só que tem pessoas, infelizmente, que não morreram em Cristo ainda.
Não. Até às vezes já até se batizaram, mas só foi um banho. Eles não morreram para o velho eu e não ressuscitaram em Cristo. Não, eles não nasceram de novo. Então aqui está dizendo, considerando que morrestes em Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo. Porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesses a esse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas. Não toques, não proves, não manuseis. Todas estas regras estão destinadas a desaparecer por uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não têm valor algum para refrear as paixões da carne. Mais uma vez eu vou dizer, gente, eu estou lendo esses versos porque tem pessoas que usam isso. Olha só, eles usam isso aqui, ó. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Só que eles se esquecem de ler essas partezinhas, né? Refrear as paixões da carne. E olha só, gente, o que estava sendo dito aqui? Eu vou dizer, vou falar bem nas minhas palavras, vou tentar resumir ao máximo para que vocês possam entender. Aqui estava sendo enfrentado um problema que não é diferente do nosso, gente. Tem sempre dois lados. Tem o povo centrão do meio, que segue a Jesus, focando no alvo. Por isso que a palavra também nos diz não olhar para a direita e nem para a esquerda. Porque a gente poderá ver os fariseus e os saduceus, aqueles que tinham uma pretensa religiosidade e outros que vinham com vãs filosofias mundanas. Uns que vinham, né, retirando tudo por fora, tudo que, não toque nisso, não prove isso, não manuseie isso. Porque era exatamente isso que muitas vezes os fariseus daquela época faziam. Não podiam tocar nada morto, né, que eles diziam que era impuro, e tornar eles impuro. Não podiam tocar em certas coisas, nem em alimentos, né, que eram consagrados a ídolos. Se apegavam muito nessas coisas e se esqueciam que era Cristo que os libertava, era a palavra que os libertava, que não seria pelo fato deles tocarem alguma coisa agora que eles estariam impuros, lembrando que essas coisas que Deus tinha colocado para eles, essas leis, essas determinações, eram sombras. Diz aqui, esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então a gente sabe que, na verdade, o que nos torna impuro é a podridão da alma, do coração, os sentimentos alojados dentro de nós, os apegos à materialidade, à superficialidade. Por isso mesmo que até ontem eu coloquei numa postagem em relação, né, ao rico. Algumas traduções dizem alguém, outras traduções dizem um jovem, né, um homem. Mas eu acredito sim que era um homem de idade ainda jovem, né? Que ele chegou até Jesus e disse o que ele faria, né? Para se tornar perfeito, para, né, ser seguidor de Jesus Cristo. E Jesus disse para ele, né, que era para obedecer os mandamentos. E é por isso que eu digo que às vezes as pessoas não entendem. Acham que é só, não vou matar, não vou roubar, vou honrar pai e mãe. E foi exatamente isso que aquele jovem falou. Disse para Jesus, mas isso eu já faço. Isso tudo aí, os mandamentos eu já faço. Só que ele se esquecia que por detrás disso, né, tem ordenanças, decretos que precisam ser cumpridos. Então Jesus disse para ele, então vai, vende tudo que tem e me segue. Porque Jesus sabia que o que tornava o homem puro é onde estava o seu coração.
alojados os seus sentimentos. E aquele jovem estava nos bens materiais. Isso é só um exemplo, gente. É apenas um exemplo. Mas cabe a mim e a você saber aonde está o nosso coração. O daquele homem estava nos bens materiais. Então, ele obedecia aos mandamentos, mas não desapegava daquelas coisas. Não renunciava àquelas coisas. E de repente até estava deixando de fazer o que deveria ser feito. Então, iria adiantar? Não, porque ele tinha que cumprir a palavra na totalidade. Não era apenas os mandamentos, mas também as ordenanças, os decretos, os estatutos. E isso a gente compreende, por isso que o apóstolo já disse, que eles baseavam-se, baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. Então precisa ser em Cristo e nós aí compreenderemos essas coisas. Porque, mais uma vez eu vou repetir, esses rituais são apenas sombras do que haveriam de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, Jesus era como se ele dissesse assim, vou dizer para ele obedecer os mandamentos, que ele vai me dizer que já obedece, e eu vou pegar o ponto fraco dele, vou mostrar para ele o ponto fraco dele. E aí foi exatamente isso que o jovem disse. Mas os mandamentos eu já obedeço. Aí Jesus caiu no ponto que eu queria. Então vai, vende tudo que tem e me segue. Se tu quer ser perfeito, vende tudo que tem e depois me segue. Vocês entenderam? E infelizmente, por isso que eu fiz a live ontem, que hoje, na nossa atualidade, as seduções do inimigo, que tem usado até mesmo pessoas com espíritos de Jezabéis, de Acabes no nosso meio, para seduzir, para ludibriar, até mesmo com aquilo que falam, da forma que se apresentam. E aí é fácil, são como verdadeiras serpentes no nosso meio, que estão ali, com aquele guiso, é o guiso que a gente diz daquela cobrinha, que acaba seduzindo a pessoa, com aquele barulhinho, e a pessoa se ilude até mesmo com as palavras, com o barulhinho que está saindo de dentro dessas víboras, e acabam caindo nas suas armadilhas, caindo nas ciladas, nas astutas ciladas do inimigo. Não era diferente naquela época, gente. Não era diferente. Por isso que o apóstolo Paulo estava explicando, Diz que nesse tempo ele estava em cárcere domiciliar, onde ele escrevia carta muitas das vezes para determinadas igrejas de determinadas cidades. Ele escrevia às vezes para o pastor da igreja, vamos dizer assim, para o líder da igreja, mas para transmitir o recado a todos. Porque infelizmente, como eu disse para vocês, as histórias se repetem. E desde aquela época surgia no meio deles esses povos, os dos legalismo, que tudo pode, e também aqueles que se baseavam apenas em ritos. E aí começavam, uns não sabiam se pendiam para esse lado, se pendiam para aquele, quem seguia, quem não seguia, e volta e meia o apóstolo Paulo tinha que descer o cacete escrevendo cartas e corrigindo e dizendo cuidado com essas filosofias, cuidado com esses legalismos, cuidado com essas pessoas que estão se infiltrando no meio de vocês, para que vocês não se contaminem. Não deixem se levar por esses que só cuidam os ritos. Não toque nisso, não prove aquilo, mas por dentro tão podre. Os corações, as mentes são perversas. Não praticam realmente a totalidade da palavra. Só se apegam nessas questões. Repetindo mais uma vez, porque era isso que os homens, os fariseus daquela época, os cristãos, os novos convertidos daquela época faziam. Seja os judeus ou até mesmo os gentios que já eram convertidos, seguiam esses ritos, não pode tocar nisso, não pode tocar no morto, eu vou me tornar impuro, eu não posso tocar num animal morto, eu vou me tornar impuro, eu não posso comer isso aqui porque eu vou me tornar impuro, eu não posso manusear aquilo ali porque eu vou me tornar pecador, vou me tornar impuro, e se esquecia disso aqui. Isso aqui, os pensamentos, o coração, o que estava no coração. Então, era preciso muitas vezes dar esse chacoalhão nas pessoas e dizer, parem com isso.
Enquanto que outros, né, usam de toda a liberdade que Jesus concedeu para depois ir lá e farrear, e beber, e fumar, e se prostituir, e não era isso. Então tinha sempre esses dois extremos que precisavam ser tratados. Esses dois extremos que precisavam ser chacoalhados, corrigidos, repreendidos. Então nós não podemos usar muitas das vezes partes isoladas daqui para daí fazer exatamente como aquele povo estava fazendo. Ah, mas já que... Vocês não pensem, gente, que não tinha pessoas desde aquela época que compreendia tudo errado. Quando o apóstolo Paulo dizia, ó, não mais obedeçais a regras como essas, não toques, não proves, não manuseis. Tinha pessoas que, então eu posso agora fazer tudo. Então quer dizer que, né, eu posso tocar, eu posso provar, eu posso fazer acontecer. Não, gente, não confundam. Não confundam. Agora não é porque ele disse que eu não preciso mais obedecer a não toques, não proves, que agora eu vou sair bebendo cachaça, uísque, cerveja, vinho, que eu vou sair comendo, né, por aí afora, tudo e qualquer coisa. Não, eu tenho que ter cuidado. Esse corpo é morada, templo do Espírito Santo. E como é que Jesus agia aqui na terra? Era nesses moldes, fazendo e acontecendo? Apesar de que também chamaram ele. Ele mesmo falou, está escrito aqui, que chamaram ele de comilão e beberrão. Então, quanto mais a nós, muitas das vezes, que mesmo a gente fazendo as coisas certas, vocês acham que daí não vão nos dizer que somos, né, estamos nessas vãs filosofias, ou que até estamos nessas falsas religiões, né, religiosidade do mundo? Dizem. Por isso que ele, mais uma vez eu vou dizer que ele disse que era difícil, era uma luta pregar o evangelho. O da esquerda não entendia, o da direita também não, confundiam todas as coisas. E por que isso? Tudo isso se resumia num só negócio assim, ó. Porque não queriam cumprir a totalidade. Uns dos lados achavam que só o exterior valia e aqueles ritos todos, mas por dentro eram podres. E do outro lado, os outros achavam que agora podiam fazer e acontecer, que nada mais era pecado. Cuidado, gente! Vocês viram que as histórias se repetem? Porque por mais às vezes que a gente lê e parece tão confuso, é exatamente isso que quer dizer. Às vezes tem coisas, por isso que eu digo assim aqui, que Deus, eu tenho certeza que Deus fez com que até mesmo os homens escrevessem dessa forma. Parece que é tudo tão complicado, mas se a gente voltar no tempo e fazer estudos de como viviam aquelas pessoas naquela época, nós vamos ver que não é muito diferente de agora. A única coisa que muda é que, né, algumas tradições, povos, culturas diferentes, tá? Assim como tinha pessoas, né, idades diferentes, tinha pessoas aqui que é brincadeira, gente. Eu, às vezes, quando eu me deparo com essas questões, eu digo, meu Deus, mas como que a pessoa, às vezes, estuda a palavra, diz que estuda, mas aí compreende, a Deus dará, afinal de contas, o que as pessoas têm no coração? Será que realmente é vontade de aprender, é vontade de colocar em prática essas palavras, ou são que nem esse povo? Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês através dessa palavra. Não usem a liberdade que Jesus Cristo nos deu para viver, né, as vontades da carne. Porque olha só, esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria. E por que ele disse isso? Porque aquele lado ali que sempre queria praticar os ritos certinho, bonitinho, como mandava a lei de Moisés, né? Ou não tocava num animal, vai me tornar impuro e tal. Mas eram podres por dentro. Aí o apóstolo Paulo disse, esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. E por quê? Porque tinha uns ali, como eu falei para vocês, né,
Cuidavam muito esses ritos. Até mesmo hoje eu li passagens da Bíblia que aquele povo, né, às vezes cumpria algumas coisas, mas daí, né, faziam alianças com povos lá que Deus não mandou, faziam outras coisas, só cumpriam em partes, mas não cumpriam na totalidade. Vocês estão compreendendo que estavam exatamente como esse jovem rico? Mas eu obedeço os mandamentos. Sim, mas não é perfeito ainda. Está escravizado, está dominado por questões aí que tu não quer abrir mão. E aqui, nós não tem valor algum para refrear as paixões da carne. E o que são essas paixões da carne, afinal? Será que é só sexo? Será que essas paixões da carne é só relacionado ao sexo? Levando-se em consideração que é o principal, mas também tem outras coisas semelhantes a isso, que vai nos tornar impuros. Então é isso que vocês têm que levar-se em consideração. Olha só, eu quero ler mais uma parte do capítulo 3, que diz assim, vivendo plenamente em Cristo. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. O conhecimento do alto. Porque tinha ali no meio daquela igreja, em Colosso, já tinha pessoas que estavam introduzindo na igreja essas vãs filosofias. Essa liberação de tudo pode, tudo não é mais nada pecado. Já estavam introduzindo lá. Então, olha só, portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Porque não vai adiantar daí chegar só nas igrejas mostrar um conhecimento, uma filosofia, mas ser mundana. Não vai adiantar. E é o que eu mais tenho visto, as vãs filosofias entrando dentro das igrejas e as pessoas tudo sendo seduzidas. Porque é bonito ter eloquência, é bonito ter, né, toda essa sabedoria humana, mas será que realmente essa sabedoria humana, por mais que tenha sido permitida por Deus, porque tem umas, né, que Deus até permite, mas que é para nós vermos quem é e quem não é. Quem vai usar dessa sabedoria, essas permissões do Senhor, em prol realmente do Evangelho de Cristo ou não. Só que tem pessoas que, para esse conhecimento, esse saber, estão usando para outras coisas. Buscando o dinheiro, só visando o dinheiro. E aí, né, levam para dentro das igrejas essas filosofias mundanas. Levam para a igreja. Então, reparem no ser em si. Se realmente as pessoas vão estar sendo transformadas, porque o verdadeiro conhecimento vem em Cristo. Aqui está escrito. O verdadeiro conhecimento encontra-se em Cristo. A realidade das coisas encontra-se em Cristo. Então é isso que vocês têm que levar-se em conta. Gente, mais uma vez eu digo para vocês, desde o Jardim do Éden foi algo que Deus atribuiu, né? Do teu suor comerás o teu pão. Mas só que Deus também deu talentos ao ser humano para ele poder comer o pão dele. Isso se chama sabedoria, conhecimento. Mas por mais que é Deus que tenha dado esse conhecimento, nós não podemos usar esse conhecimento para daí tentar inventar coisas mundanas e levar para dentro das igrejas. Não podemos fazer isso. Por exemplo, aqui o meu esposo é professor de matemática, ele tem um conhecimento. Ele pode agora, através desse conhecimento, querer introduzir alguma coisa lá dentro da igreja e retirar os fiéis do verdadeiro Evangelho de Cristo? Não, ele não pode fazer isso. Ele pode, né, trazer esse conhecimento para dentro aqui do curso e glorificar a Deus através disso. Porque o meu esposo, na verdade, ele não é formado em matemática, ele só tem pós-graduação em matemática. Então foi um conhecimento realmente que Deus deu para ele comer o pão de cada dia. Mas ele não pode transformar isso, né, em coisas que não glorificam a Deus. Não pode. Porque até mesmo o conhecimento que Deus nos dá
para nos manter aqui na terra é da parte dele, e não podemos reverter isso, porque tem pessoas revertendo, corrompendo isso. E aí levando até mesmo para dentro da igreja coisas que daí, né, por conta desse conhecimento, deturpou o evangelho e quis infiltrar dentro das igrejas. Então, olha só, buscai o conhecimento do alto. Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. E não é exatamente nas coisas terrenas que a maioria de nós tem pensado? É ou não é? Basta vocês olharem para as pessoas muitas das vezes. Quem tem discernimento não vai nem ser preciso conversar com determinadas pessoas. O próprio, né, dom do discernimento vai ver que aquela pessoa não está pautada nas coisas de Deus, não está o seu olhar fixado nas coisas de Deus. É pretensa religiosidade do mundo, copiou o mundo, então só fala de Deus da boca para fora. Pois morrestes, vou repetir, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com ele na glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Eu vou repetir. Sendo assim, fazei morrer tudo, tudo. Aqui não fala assim, ó, fazei morrer em partes, fazei morrer pequenas coisas, não. Fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, mais uma vez eu falo, imoralidade sexual, tá? É o ato sexual, Marta? É. E tudo que faz lembrar isso. Impureza. Impureza, irmãos, mais uma vez eu volto a usar esse não toques, não proves, não manuseis. Porque às vezes lá o povo daquela época achava que só o que ia tornar eles impuros era tocar num morto, tocar num alimento, comer um alimento consagrado a ídolo, que era isso que ia tornar eles impuros. E na verdade é tudo aquilo que já estava enraizado aqui dentro do coração deles. Que na verdade esses ritos que Deus colocou de não tocar em morto, não comer animais, era a preservação do ser humano. Era a preservação, e que nós entendêssemos a espiritualidade dessas questões. A espiritualidade. E o que nos torna impuro? É o que está aqui dentro. É o que sai daqui para fora. E às vezes, gente, cuidado. Não é só com palavras, não é só coisas que eu vou deixar manifesta com palavras, não, olhem em Gálatas 5, as obras da carne manifestas, então não é só com palavras, é o nosso comportamento até mesmo em lugares que a gente vai, da forma que a gente procede nas redes sociais, da forma com que nós nos vestimos. Tudo isso torna o homem impuro. Por quê? Porque está aqui dentro. Mais uma vez eu volto a falar no jovem rico, né? Então, aqueles que não leram ainda, olhem o que eu postei ali. Não fui eu que escrevi, sempre eu digo, peço direcionamento de Deus. E quando ele diz, escreve assim, assim, eu vou lá e escrevo assim, assim, e coloco. O porquê que mesmo, né, aquele jovem rico cumprindo os mandamentos, por que Jesus mandou ele vender tudo? Porque Jesus sabia que o tesouro do homem está aonde está o seu coração. E o que torna, Jesus também sabia que o que torna o homem escravo é tudo aquilo que o domina. Às vezes tem coisas que podem até nem ser pecado para alguém, mas é para outros. Ah, mas por que, Marta? Porque está enraizado o coração. Olha só. Jesus, apesar de que
né, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, né, o verbo ainda não tinha se feito carne, mas ele já existia desde o princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, era a palavra que saía da boca. Deus não mandou Abraão vender tudo que tinha. Deus não mandou Jacó vender tudo que tinha. Eles eram ricos, eles eram abastados, eles eram prósperos. E por que Deus não fez isso? Porque o coração deles não estava naquilo ali. O tesouro deles não estava naquelas coisas. O tesouro deles estava nas coisas do céu. Agora, Jesus mandou o jovem vender porque era aquilo ali que estava escravizando ele. Era aquilo ali que estava afastando ele de Deus. Não ia adiantar ele só obedecer os mandamentos. Ele estava escravo. Ele estava, se tornando impuro com aquelas coisas. Então, ele precisava vender, se desfazer, se desapegar, para só depois seguir a Cristo e ser perfeito. Vocês estão entendendo? Mas hoje em dia, as pessoas estão escravizadas, com várias e várias coisas e acham que não. Desde das coisas mais simples, desde as coisas mais simples. Então, pensem nisso, irmãos. E eu quero ler outra parte aqui, que eu não poderia deixar também de falar para vocês em relação a isso, que na terça-feira, na quarta-feira, ou melhor, quando eu estava na igreja, Deus falou muito forte a respeito disso. Porque, gente, eu sei, tá? Eu peço que, por favor, me entendam. Me entendam. E eu já disse para vocês, façam prova de mim. Façam prova de tudo aquilo que eu tenho feito, e até mesmo eu vou repetir mais uma vez. Eu disse para Deus, se eu estou errada, não me conceda dons, até eu me converter de verdade e ser transformada de verdade e sair da religiosidade. Se isso em mim é religiosidade, então não me dê dons até eu sair disso. Eu faço prova de tudo, eu peço confirmação de tudo. Mas o que tem causado asco em mim é ver essas pessoas querendo pregar, profetizar, cantar, ensinar e escravas do mundanismo, fazendo tal qual as pessoas que muitas vezes nós chamamos de ímpios, de pecadores, apesar de que sempre em alguma coisa ou outra, infelizmente, nós somos falhos, mas o povo de Deus, que se chama povo de Deus, está igual. Então, por que vocês acham que o apóstolo Paulo e vários outros, até mesmo profetas desde o passado, sempre combatiam, lutavam contra, pregavam contra? Até mesmo João Batista chamava de raças de víboras, que eles não queriam cumprir na totalidade. Uns eram liberais demais e os outros achavam que só uns ritos que ia salvar eles. Cuidado, gente. Mais uma vez eu digo, as histórias se repetem. E terça-feira, quando eu estava na igreja, Deus me fez ver algo e eu comecei já a pensar, eu digo, meu Deus. E aquilo começa a me inquietar e Deus me trouxe uma palavra que eu quero mais uma vez falar aqui para vocês, apesar de que ontem eu já falei na live, e eu quero que vocês prestem atenção, porque hoje em dia tem várias coisas entrando dentro das igrejas. E eu estou aqui pregando justamente para isso, porque foi para isso que Deus me chamou e eu não posso fugir desse chamado. É pregar para aqueles que já se dizem cristão, que está na hora de realmente tomar uma decisão. Ou vocês se posicionem como verdadeira igreja, ou saem do meio. Olha só, porque ai daquele também, que querer impedir a obra do Senhor, querer ser tropeço, escândalo na obra do Senhor. Ai daquele. Então, olha só, tem uma palavra, isso está em 1 João, capítulo 2, já começa dizendo em Cristo e separados do mundo. Olha só, em Cristo e separados do mundo. Vou repetir mais uma vez, em Cristo e separados
separados do mundo. Separados do mundo. Separados do mundo. Eu vou repetir mais uma vez. Separados do mundo. Nós temos que ser diferentes em tudo. Não adianta querer, irmãos, para agradar o mundo, se parecer com ele. Não adianta. Não vai adiantar. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Mas mais uma vez eu afirmo, porque a palavra não se contradiz. O jovem rico guardava os mandamentos. Só que não é só guardar os mandamentos. Nós temos que saber que por trás dos mandamentos tem doutrinas, decretos, ordenanças que precisam ser respeitados. E era coisa que o jovem rico não estava fazendo. Aquele que afirma, aí que entra, olha só, aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, mais uma vez eu repito, e dentro estão doutrinas, decretos, ordenanças que nós precisamos entender sobre isso. Olha só, o que diz que conhece, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Por isso que Jesus disse ao jovem rico, quer ser perfeito? Então vá, vende tudo que tem, se desapega, se desvencilha, renuncia tudo aquilo que está te escravizando, está te dominando e está te fazendo pecar, está te tornando impuro. Se desvencilha disso, diga não para isso, renuncia a isso, só então, só depois me segue. Só que as pessoas têm querido seguir Jesus de qualquer jeito, né? Mas não vai adiantar. Vai chegar um momento que vai acontecer, por isso que eu creio sim, que o homem que estava ali na noite que prenderam Jesus, e que quando prenderam Jesus ele saiu correndo e deixou cair o seu lençol de linho, eu acredito sim. Apesar de que uns dizem que não, mas eu acredito que era esse mesmo jovem que quis seguir daí Jesus mesmo assim de qualquer jeito. Mesmo Jesus dizendo vai, vende tudo que tem, depois, né, quer ser perfeito, vende tudo que tem, só depois me segue. Mas ele, triste, foi embora. Mas eu creio que ele andava por em redor. Vou seguir igual, vou seguir do meu jeito. Vou seguir do meu jeito, como muitos dizem, né? E aí, quando Jesus foi preso, que ele viu todo aquele auê, ele, se mandou. E aí, o que aconteceu? Caiu de sobre ele o lençol e ele fugiu pelado, fugiu nu. Porque é assim que acontece com as pessoas que querem seguir a Jesus de qualquer jeito. Porque na hora do aperto, vê-se quem realmente serve a Jesus ou não, realmente segue a Jesus ou não. E esses dias, nós estamos chegando nesses dias, dias dos apertos, que nós verdadeiramente vamos ver quem segue a Jesus ou não, ou vai ser como esse que saiu correndo e saiu, né, deixando cair o lençol e fugiu nu, despido. Porque é isso que muitos estão diante dos olhos de Deus, quando não seguem da maneira que tem que seguir. Quando não se desvencilham, não se desapegam dessas coisas supérfluas, nem por amor aos seus irmãos. Olha só, vamos ler aqui, vamos terminar de ler. Aqui, afirma que aquele que afirma, eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. E Jesus andou de qualquer jeito? Sim ou não? Não, né? Olha um subtítulo que diz aqui: o mandamento,
o amor fraternal. Prestem bem atenção nisso. Mais uma vez eu vou falar porque eu já preguei sobre isso. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Porque, como eu disse para vocês, através dos atos, das coisas, dos momentos, é que vocês veem realmente quem tem luz e veem as trevas se dissipando. Quando esse homem saiu correndo na hora do aperto, vocês viram as trevas se dissipando e mostrando quem verdadeiramente ele era, né? Que não estava em condições nenhuma de seguir a Jesus. Então, olha só, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar pelas trevas. Mais uma vez eu vou falar a respeito disso. Não adianta vocês, né, com uma falsa humildade, ai, mas eu amo meu irmão. Meu irmão, eu te amo, tá? Beijo, ai, eu te amo. Querido, ai, eu te amo. Mas se não abrir mão de muitas coisas, não vai adiantar. Porque não é só em palavras. Não iria adiantar eu dizer, por exemplo, assim, ó, que amo os meus filhos, mas não dá carinho para eles, não dá atenção para eles. Iria adiantar? Não ia adiantar. Então, olha só, não é só com palavras. Quem ama seu irmão permanece na luz. E nele não existe motivo de tropeço. Eu vou ler mais uma vez. Oi, coisa linda. Vou repetir o 9 também. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. Quer dizer, se eu digo que estou na luz, vou me usar de exemplo. Se eu digo que estou na luz, eu sigo a Jesus, eu me batizei, eu faz 7 anos que estou na comunhão da igreja, tomo a Santa Ceia, eu amo os meus irmãos. Mas se vocês me olharem e veem em mim algum tropeço, eu vou amar vocês realmente? Não. Porque a palavra diz que quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. Então, eu tenho que fazer renúncias, eu tenho que abrir mão de muitas coisas que podem escandalizar ou causar tropeço em alguém. Vocês me entendem? Só que hoje em dia, até mesmo, mais uma vez eu vou repetir, dentro das igrejas, tem muitos que, glória a Deus, aleluia, e abraça e beija o irmão e tudo, mas são verdadeiras pedras de tropeço dentro das igrejas. E aí muitos, às vezes, né, que estão a recém se convertendo, a recém dando os primeiros passos, os chamados ainda crianças na fé, que olham e aí querem, infelizmente, se espelhar nesses. Por isso que o apóstolo Paulo também disse, mais uma vez eu vou repetir, né, disse para Timóteo, siga aqui, ó. Como o apóstolo Paulo dissesse, siga o meu exemplo. Porque você sabe quantas aflições eu sofri, quantas perseguições. Por quê? Porque ele realmente vivia o evangelho. O apóstolo Paulo vivia o evangelho. Então, ele era perseguido, ele era humilhado, ele apanhou, ele foi apedrejado, ele sofreu aprisionamentos. Agora, o que vocês acham dessas pessoas por aí que muitas vezes, né, arrotam santidade, glória a Deus e aleluia, mas são tropeços para os outros? Não sofrem nenhum tipo de perseguição. Ao contrário, eles são bem vistos e aceitos pelo mundo inteiro. Porque eles se parecem com o mundo. Eles são iguais ao mundo. Não existe diferença. Vou falar assim para que vocês me entendam bem. Então eles não estão sendo verdadeiras pedras de tropeço? Então tem amor ali? Não. Não.
Então, tudo que a gente faz realmente, hoje eu passo a entender várias e várias partes da palavra, até mesmo quando o apóstolo Paulo disse, me fiz fraco para com o fraco, a fim de ganhar o fraco, né? Esses novos convertidos são chamados fracos na fé. O apóstolo Paulo se fez de fraco. Ah, Marta, o que isso significa? Muitas coisas ele deixou de fazer mesmo não sendo pecado. Ele abriu mão, ele recusou, para que ele não fosse tropeço. Porque ele queria realmente que nele houvesse morte para que nos outros tivesse vida, para que eles pudessem entender a palavra. Caso contrário, se ele não abrisse mão de muita coisa, continuasse fazendo, os fracos na fé iam além daquilo que podiam. Iam além. E não podia ser assim. Até realmente essas pessoas serem cheias do Espírito Santo e saber o limite. E o limite de um cristão é uma linha muito tênue, bem fininha, que por qualquer coisa nós podemos ultrapassar e a gente acaba daí extinguindo, entristecendo o Espírito Santo. Então, cuidado. Por isso que devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque no momento que nós somos cheios do Espírito Santo, o fruto que ele nos concede, um dos frutos é o domínio próprio. Então a gente começa a dominar muitas coisas. Ter o domínio sobre muitas coisas. Por mais que eu queira fazer algo, eu não faço. Por bem do meu irmão mais fraco. Por mais que eu tenha o meu limite sobre algumas coisas, mas eu não faço, eu abro mão disso para os resgates dos meus irmãos. Então, por isso que a palavra diz, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. Eu não quero ser tropeço para ninguém. Não, eu não quero. Até, inclusive, eu já falei com Deus, gente, porque eu já tirei muitas questões de mim. E agora eu mesmo estava falando aqui e olhando a minha corrente no pescoço. Eu já disse para Deus que eu quero que Ele me diga. O dia que Deus me disser que isso vai ser tropeço ou escândalo para alguém, eu retiro. Mesmo gostando, porque eu não uso por vaidade. Porque se vocês olharem, eu vou estar sempre com ela. Vai ser sempre essa aqui, que tem os meus 2 filhos aqui. Eu não uso por vaidade. Como muitas pessoas, às vezes, dependendo da roupa, trocam ou botam mais, 3, 4, várias, né? Então, não são cheias do Espírito Santo para ter domínio sobre essas coisas. Mas eu digo para Deus, eu falo com Deus. O dia que Ele disser, Marta, tira porque tu está causando tropeço em alguns e escândalo em outros, eu tiro, irmãos. Eu tiro, mesmo gostando, eu tiro. Ah, Marta, mas não adianta, vai estar no teu coração. Mas eu vou fazer em prol dos meus irmãos. Porque eu sei que por mais que eu fizer tudo correto, não vai ser por isso que Deus vai me deixar. Não vai ser. Mas se causar em algum o escândalo ou o tropeço, eu retiro sem problema nenhum. Mas e será que hoje as pessoas estão dispostas a isso por amor aos nossos irmãos mais fracos? Será? Não. Cada vez mais estão se apegando mais e pouco se importando com os outros. E por que eu disse para vocês também que eu queria ler isso? Porque foi exatamente isso também que Deus falou comigo até mesmo a respeito dos jovens. Jovens, cuidado, não usem a idade de vocês para franquear as vontades da carne. Cuidado, porque se vocês já ouviram a palavra, olha o que a palavra diz. Vou seguir aqui e vou chegar nesse ponto. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. E aqui tem um subtítulo que diz a vitória sobre o maligno. Escutem bem. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Vou repetir. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno.
Não está dizendo você vai vencer o maligno, não. Diz você venceste o maligno. Crianças, até para as crianças, eu vos escrevi porque conheces o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Mais uma vez, jovens. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes. Então, não usem a idade de vocês para vocês dizer que são fracos na fé. Vocês não são. A palavra diz que vocês já venceram o maligno. Então, não fiquem criando modinhas. Não entrem nessas vãs filosofias. Não entrem nessas pretensas religiosidades do mundo e trazer elas para dentro da igreja. Não façam isso, que essa pretensa religiosidade do mundo é só professa um Deus da boca para fora, mas não tem atitudes, não vivem em verdade. Por isso que, mais uma vez, eu repito, que por isso que Deus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque o coração dessa gente está escravizado, dominado pelas paixões da carne, pela cobiça dos olhos, pela ostentação de bens. Vamos seguir? Aqui diz assim, vou repetir mais uma vez essa dos jovens. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. E aqui diz, o cristão não deve ser mundano. Não sou eu que estou dizendo, está na palavra. É o título que diz aqui para que vocês compreendam bem. O cristão não deve ser mundano. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Vamos repetir mais uma vez para a gente compreender bem? Não ameis o mundo e nem o que nele existe. Não amem, não se apeguem nisso. Vamos lembrar mais uma vez do jovem rico? Ele estava, amando o que tinha no mundo, que eram os bens materiais, as terras que ele havia conquistado, comprado, com o seu dinheiro. Aquilo estava no seu coração, enraizado, e por mais que ele professasse Deus da boca para fora, mas Jesus sabia o que estava tornando ele escravo mais uma vez. Então, cuidado, tá? Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Então não vai adiantar, Tá lá falando e profetizando e papapá, se não obedecer. Tá na palavra, irmãos, vamos repetir mais uma vez. Apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade, não vos conheço. E por que Jesus disse isso? Por que será? Porque eles estavam lá, às vezes, ratatá, reteté, e profetizavam e batiam o pé, mas não cumpriu a palavra na totalidade. O jovem rico obedecia os mandamentos, mas não obedeciam às doutrinas, às ordenanças, os decretos, os estatutos, estavam lá aprisionados com as coisas do mundo. Cuidado, o amor do Pai não está em vocês. Só lamento. Pois tudo o que há no mundo, não é pois a metade das coisas que estão no mundo, não. É pois tudo o que há no mundo, e tem 2 pontos, as paixões da carne. As paixões da carne, mais uma vez eu vou falar, não é só o sexo. Não é só você olhar outra pessoa, e querer aquilo ali. Não é só isso. Paixões da carne é também eu não me desvencilhar, de certas coisas, supondo que eu viesse para a comunhão da igreja e continuasse usando shorts, usando topzinho, São paixões da carne. Porque eu adorava aquelas roupas curtas, adorava top, adorava mostrar o meu corpo. Paixões da carne, a cobiça dos olhos, E a ostentação de bens.
E a cobiça dos olhos também não é só você olhar para a moça, por exemplo, olhar para um rapaz e desejar. Ou o rapaz olhar para uma moça e desejar. Não é só isso que é cobiça dos olhos. É quando vocês olham as coisas, né, e deixam essas coisas seduzir vocês e vocês começam a cobiçar, seja, né, outro ser humano ou seja até mesmo as coisas que aquele ser humano está usando, né, falando, comprando. Tudo isso. E a ostentação dos bens, que a ostentação dos bens não é só eu mostrar que tenho um carro bonito, mostrar que tenho uma casa bonita. Isso é ostentar os bens, né? Querer mostrar, exibir, mas também ostentação dos bens é você mostrar tudo aquilo onde está o teu coração, apegado ao teu coração. Então, cuidado, gente. Tá? Que às vezes, até muitas vezes, pessoas se enfiam aí emaranhados de problemas porque querem ostentar uma vida que não tem. As paixões da carne, né? Aí querem ostentar aquilo que não tem. Então, cuidado. Olha, e tudo isso diz assim, ó, não provém do Pai, não provém de Deus, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então vocês querem ser como o mundo? Passar? Ou que vocês querem durar eternamente? A escolha é tua. A escolha é tua. Tem muitas pessoas, irmãos, que eu já sei disso. Deus já me avisou há muito tempo atrás, através de sonho, através da palavra. E Ele me disse que seriam poucos os que estariam comigo. E que não era para mim olhar para a direita e nem para a esquerda. E que, né, se eu estava disposta, porque eu ia sofrer perseguições, eu ia sofrer retaliações. E eu disse que por amor a Ele e aos meus irmãos, eu estou disposta sim. Eu estou disposta. Até inclusive, por mais que, e eu já digo para vocês, eu deixo bem claro para todos vocês. Porque a palavra também nos diz que o medo, ele supõe castigo, né? O medo supõe castigo. E quem sente medo, né, não está aperfeiçoado no amor de Deus. E eu quero estar aperfeiçoada no amor de Deus. E eu não quero sentir medo nenhum de nada nem de ninguém. Amar sim, mas confrontá-los. É por eu amar que eu vou confrontar. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu respirar aqui na terra, né, eu vou incomodar o inimigo. Não é as pessoas, é o inimigo que age nas pessoas. E por isso que muitas vezes elas se sentem incomodadas com o que a gente fala, da forma que a gente procede. Mas mesmo assim eu vou continuar falando, até trazer essas mentes cativas a Cristo, para que elas experimentem a verdadeira liberdade. Porque se o Filho as libertar, verdadeiramente elas serão livres. Elas não serão mais escravas de Satanás. Elas não serão mais dominadas por esses prazeres da carne, pelas concupiscências dos olhos, por essa ostentação dos bens. Que às vezes, como eu disse, não é só tu ostentar carro, casa, mas é também estar toda, né, ostentando seus vestidos luxuosos, suas roupas caras de marca, ostentando também suas joias caras. Cuidado, gente, cuidado, cuidado. Então, mais uma vez eu digo, irmãos, vamos propagar esse evangelho, porque é o único que dá libertação, transformação de vida, traz a cura qual o homem necessita, é a cura espiritual, que é a principal. Então, vamos pelejar, irmãos. Está chegando aí tempos difíceis, tempos bastante tenebrosos, onde as pessoas realmente serão desobedientes a pais e mães, né? Não obedecerão. Se não obedecerão pai e mãe, quanto mais a líderes religiosos, né? Por isso que muitas pessoas aí estão passando por cima da liderança. E a liderança também está se deixando, né? Se deixando aí passarem por cima. Então, cuidado aí. Mais uma vez eu dou um alerta aí aos pastores, aos líderes religiosos. Eu estou orando por vocês, pedindo que Deus dê a sensibilidade para vocês ouvirem a voz de Deus, mas terem o pulso de ferro para combater essas coisas e pregarem. Irmã, mas nós vamos ficar sem membro porque todos eles gostam. Preguem a palavra.
Se eles não gostarem, eles vão estar negando a Jesus. Então não é mais um problema de vocês. Não vai ser mais o sangue das mãos de vocês que vai ser requerido. Aí vai ser eles e Deus. Mas façam as coisas certas. Não neguem mais a palavra de Deus. Não neguem mais a Cristo como vocês estão fazendo. E aqueles que são membros, respeitem, gente. Esse pastor está dizendo não pode, não pode. Ah, mas não é isso que eu peguei. Não interessa. Porque se tu está dominado por essas coisas, isso aí vai te causar destruição. Ah, mas não está na Bíblia. Não interessa, mais uma vez eu digo. Porque quando está na Bíblia que é pecado a pessoa ser próspera, se fosse pecado, Deus não teria deixado Abraão ser rico. Não deixaria Jacó ter ficado rico. Acontece que para Jacó, para Abraão, isso não foi pecado, porque eles não estavam apegados àquilo. Agora para o jovem, o jovem rico, já era pecado para ele, porque ele estava sendo dominado. Então, cuidado, tudo aquilo que está te dominando é pecado para ti. Então, faça a renúncia antes que isso te leve para o abismo. Antes que isso te afaste ainda mais de Deus. É esse sempre o cuidado que vocês têm que ter. Então, gente, e outra coisa que eu digo para vocês também, que é diferente também, uma pessoa que quer estar na linha de frente. Gente, por favor, quem está na linha de frente. Ah, Marta, e quem é que está na linha de frente? Leiam a Bíblia, vocês vão ver. Vem os pastores, líderes religiosos, vem pregadores, ministradores da palavra, estão na linha de frente. Esses ainda tem que ter mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, mais é exigido. Mais é requerido. Porque qualquer coisa que um está ali na frente, os membros vão olhar. Vão se espelhar. Vão trazer mais uma vez o apóstolo Paulo. Por isso que ele disse, né, que ele morreu em vida para o bem das pessoas. Porque ele sabia que qualquer coisa que ele fizesse, se ele botasse só um pouquinho dentro do limite das normalidades que o Espírito Santo deixa, já os fracos ali na fé iam fazer e acontecer. Porque não estão cheios do Espírito Santo, aí não tem como ter o domínio sobre essas coisas. Vocês entendem? Vocês entendem essas coisas? Então, ah, Marta, mas o que eu faço então? Encha-se do Espírito Santo. Encha-se. Todos os dias. Todos os dias. Porque, ah, Marta, por que todos os dias? Porque todos os dias nós estamos sujeitos a falhar em algum ponto. E se a gente falha, a gente entristece. E a gente também extingue, né? Quando a gente não busca. Então, gente, todos os dias, Senhor, não me retire da tua presença, não me afaste da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Se eu fiz algo, me perdoa, me ensina, me corrija, me exorta. O Senhor sabe que tem liberdade aqui. Guia-me dentro da tua verdade, eu quero ser segundo o seu coração. Façam isso todos os dias e leiam a palavra. Leiam a palavra. Porque está vindo coisas aí, ó, já está aumentando cada vez mais, gente. E se vocês não estiverem por dentro da palavra, vocês vão ser enganados fáceis. E vocês vão jurar de pé junto que essas pessoas são de Deus. Cuidado. Elas não vão para vocês falar do diabo. Elas vão falar de Deus para vocês. Mas com as suas vidas todas tortas. Como estavam lá naquela época também. Então, é isso, gente. Antes que alguém, né, às vezes, como eu disse para vocês, para nos ajudar são poucos, mas para atrapalhar são muitos, brotam até das paredes. E às vezes tem gente que diz, não, irmã, isso é que lá, não, o estudo é diferente. Não. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Apesar de não falar num linguajar mais bonito, mas eu falo do modo mais simples para que vocês entendam. Eram esses problemas que as igrejas desde lá daquela época estavam enfrentando. Que já estavam entrando dentro das igrejas umas filosofias estranhas, mundanas, que daí até mesmo os convertidos ali estavam pegando um pouquinho de um pouquinho do outro e misturando.
Aí estava dando um tilt geral na cabeça deles. Então é esse o cuidado aí. Não tirem texto fora do contexto, tentem entender o que estava acontecendo naquele momento para compreender o que estava sendo dito para eles. Então, cuidado, gente, porque é exatamente isso que tem acontecido no nosso meio hoje. É uma pessoa pega um pouquinho de uma religião, pega um pouquinho de outra, pega um pouquinho de outra e levam tudo para dentro de uma, às vezes. Aí já ninguém sabe que se segue ali, segue lá, segue... E aí começam a se dividir, formar grupinhos. E o Espírito Santo não trabalha assim, não. Ele trabalha em amor fraternal. Por isso que a palavra diz, olha que coisa linda. Eu acho linda a palavra, eu me encanto, porque tudo ela se casa, né? Os quebra-cabeça vão se encaixando. Por isso que a palavra diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. Sabendo que um corpo, né, para funcionar bem, tem que estar unidos. Apesar de que às vezes os dons são diferentes, apesar de que às vezes os ministérios são diferentes, mas eles, né, eles trabalham unidos, sabendo que um depende do outro. Mas agora, né, não, é um grupo lá, um grupo cá. Mas eu tô bem assim, irmãos, ó. Querem fazer parte desse corpo? Então sigam-me os bons. Sigam-me aqueles que têm a vontade de praticar o bem. Porque eu não falo por mim, não. Eu falo pela palavra. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei tudo aquilo que ele tem me mostrado. Eu sei o que ele tem falado comigo. Então vamos na luta, irmãos. Vamos trabalhar coesos, em unidade. No mesmo amor, no mesmo espírito, sem espírito de rivalidade, nem competitividade, nem superioridade e muito menos inferioridade. Porque diante de Deus, nós somos do mesmo corpo, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão compreender e se desvencilhem aí enquanto é tempo, vocês que estão apegados, escravizados e achando que não é bem assim, que a irmã Marta está errado. Então tá. Segue aí para vocês ver. Segue esse mundanismo aí, segue esse mundão aí, para não serem perseguidos, se amoldem ao mundo, né? Mais uma vez eu repito, gente, não é querer dar pau nas pessoas só porque elas, né, estão ainda vivendo as carnalidades. Não é isso. Podemos ser simpáticos com eles, tratar eles bem, mas sempre confrontá-los através da palavra. Tá errado? Tá errado. Vai ficar de fora? Vai ficar de fora. Não interessa se é conhecido, se é parente, se é amigo, não interessa. Se é amigo, aí que tem que dar em cima mesmo. E não deixar o contrário, ele te levar para as trevas. Não. Vamos propagar esse evangelho aqui. E se você ama realmente as pessoas, né, os teus parentes que ainda não seguiram a Jesus, estudem a palavra e pregue para eles. Trazem eles para a luz. Ok? Então eu quero fazer uma oração para vocês antes de concluir essa live. E eu tenho certeza que vocês compreenderão mais um pouco. Se aqueles que escutaram essa live não escutaram a de ontem, escutem a de ontem, que vocês vão compreender também um pouco mais, tá? Porque não adianta me dizer, Marta, mas não é isso que é pecado. Mas se você está dominado por isso, é pecado sim. E vai te deixar de fora. Porque tu está escravizado, dominado por essas coisas. Cuidado. E tem coisas que são mundanas. Quem pratica essas coisas, né? Até mesmo são... Como eu digo assim, ó, os adeptos de Jezabéis, adeptos de Acabe. E muitas pessoas às vezes fazem esse tipo de coisa e nem sabem que estão cultuando deuses, né? Cultuando deuses. É triste, mas que Deus abra a visão espiritual dessas pessoas. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho diante da tua presença, Pai, lhe agradecer em primeiro lugar por mais esse dia, por mais essa mensagem. E Pai, sempre eu peço primeiramente, me conserta, me corrija, tudo que eu acrescentei ou retirei algo da tua palavra, me perdoe. O Senhor sabe que nunca é a minha intenção de fazer o mal para ninguém, mas eu quero sim que todos venham a um conhecimento da verdade para que sejam salvos.
porque eu sei que é isso que te traz alegria. E eu quero dar alegria ao teu coração, papai. Então, tudo que eu estiver falhando, errando, acrescentando ou retirando, me perdoe e através do teu Espírito Santo me guie dentro de toda a verdade. E o Senhor sabe, Pai, mesmo que eu fizer alguma coisa errado, colocar errado para os meus irmãos e o Senhor me mostrar, eu volto a ligar minha câmera e peço perdão para eles e explico. Pai, o Senhor sabe que tem liberdade aqui. Então, Pai, eu te peço, retira tudo que tiver de errado. Me transforme, me purifique de dentro para fora. Que quando o seu Filho Jesus respirar, que eu tenha um cheiro agradável de Cristo. Que eu realmente tenha um aroma suave e agradável do seu Filho Jesus. Pai, eu te coloco agora nas tuas mãos, Pai, todos esses que ouviram ou ainda vão ouvir essa live, que eles possam entender essa palavra e não deixarem mais ser dominados pelas coisas do mundo. Que realmente eles rompam essas amarras, que eles analisem-se a eles mesmos e vejam aonde está o tesouro deles. Porque a tua palavra diz que o coração do homem está aonde está aquilo que ele está sendo dominado. Pai, que eles não sejam mais escravos, mas que eles sejam chamados para a liberdade. Pai, mas que eles não usem mais essa liberdade para dar ocasiões à vontade da carne, e sendo tropeço e escândalo para muitos. Então eu lhe peço, Pai, porque a tua palavra diz que quem está na luz já não há mais nada de tropeço neles. Então que assim seja, Pai. Eu te coloco todos eles nas tuas mãos. Vai agindo, vai trabalhando, porque eu sei que o Senhor é fiel, Pai. E eu te agradeço desde já por coisas que o Senhor já me fez, mesmo eu não merecendo. E eu já te agradeço também pelas coisas que estão por vir, porque eu sei que está por vir coisas da tua parte para a minha vida. E eu te agradeço desde já, Pai. Pai, eu te coloco mais uma vez, Senhor, toda a minha família nas tuas mãos, meu esposo, meu filho, minha filha, meu neto, meu negócio, minha empresa. Pai, eu te coloco tudo isso nas tuas mãos, Pai, que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, eu te coloco nas tuas mãos também a empresa, o negócio de todos aqueles que estão vendo, Pai, que seja também tudo isso para a honra e glória do Senhor, que não seja para ostentação de bens, que não seja para paixões da carne, que não seja, Pai, para nada dessas coisas, mas que eles consigam vencer tudo isso e seja essas coisas para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço, Pai, dê a liberdade que eles precisam, dê a libertação que eles precisam. E desde já eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Recebo essas palavras, irmãos. Estudem essa palavra, irmãos. Não deixem qualquer um enganar vocês, irmãos, porque o que tem de gente aí sendo enganadas, iludidas, seduzidas, ludibriadas e achando, né, que tudo isso é da parte de Deus e não sabem que isso são seduções, armadilhas, ciladas de Satanás para suas vidas. Cuidado, gente, cuidado. Tá? Às vezes parece difícil quando a gente prega, mas não é difícil. Quando você se enche do Espírito Santo, você consegue discernir todas as coisas e aí começa, né, a andar conforme a vontade de Deus, e tudo que você retira de você, que você deixa de fazer, que você deixa de ir, não te faz falta nenhuma. Ao contrário, você vê que tudo isso foi perca de tempo. Como diz Salomão, foi futilidades. Futilidades por futilidades, tudo é futilidades. Algumas traduções diz vaidades, mas, né, isso quer dizer, as vaidades na verdade são futilidades. Então, futilidades por futilidades, tudo é. Então, não se prendam nessas coisas, façam a vontade de Deus, que aí vocês vão, né, o ver e desfrutar de toda boa, perfeita, que é a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e não as nossas. Amém? Então quero
Dá um abraço aí para a irmã Ereni Galvão, Fátima Barbosa, Simone Beatriz, Adilson Soares e os demais que passaram por aí, né? Eu só tô vendo os nomes desses aí agora. Mas recebam o meu abraço aí e compreendam bem a palavra que está sendo ministrada, tá bem, irmãos? Recebo aí que é da parte de Deus. E não se engane mais.